Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é Adalmário Couto, CFO da Hypera. Tudo bem, Adalmário? Tudo bom, Denise? Tudo jóia, tudo maravilha. Estou tentando aqui melhorar um pouquinho a minha luz, não sei se vou conseguir, mas bem, a sua luz está boa e isso que importa, que você que é nosso convidado de hoje. Então, gente, eu vou combinar com o pessoal de casa é o seguinte, quem tiver pergunta para a Hypera, pode mandar aqui no chat, que no finalzinho eu repasso aqui para Adalmário. E lembrando que a Hypera é a maior empresa farmacêutica do Brasil, está no novo mercado da B3 desde 2008. Dalmário, é o seguinte, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os resultados da companhia, mas eu queria começar com as despesas, que eu vi que as despesas com marketing cresceram, as despesas com marketing cresceram 35,8%, despesas gerais cresceram 34,1%, e eu queria que você explicasse um pouquinho esse aumento das despesas e se isso é uma coisa que vai se repetir, como é que vocês estão pensando em contornar esse ponto especificamente. Não, ótimo. Obrigado pelo convite, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que falando do resultado do terceiro TRI, né, especificamente, a gente teve esse aumento de investimentos aí nas despesas de marketing, né, que é a principal investimento da companhia. Mas quando a gente olha o crescimento que teve com a receita, muito impulsionado, né, pelas marcas que foram adquiridas recentemente, a gente vê que esse investimento de marketing, na verdade, ele teve uma diluição, né, dado que ele cresceu menos do que a receita. E esse investimento de marketing é muito relevante para a gente, dado as marcas que a gente tem no portfólio, né, são marcas líderes, né, em vários segmentos que a gente atua, né, a gente é uma das empresas aí mais diversificadas que tem dentro do segmento farmacêutico e com marcas aí que são, na verdade, sinônimos de categoria, né, como é o caso aí de Buscopan, Neosaldina, Epocler, né, que são marcas aí conhecidas por todos, e a companhia, né, na verdade, ela nasceu com esse foco, né, muito grande em marcas, e a gente continua investindo muito por trás dessas marcas, não só em mídia, mas também com muito evento para médico, muito evento no ponto de venda também, né, sempre tendo aí os melhores espaços nas farmácias, né, nas mais de 80 mil farmácias que a gente tem no Brasil. Então, acho que a companhia, com as novas marcas que tem no portfólio, continua nesse investimento forte e também investindo, né, nas marcas que a gente já tinha no portfólio aí antes das aquisições que a gente fez nos últimos 2 anos. Né? Então, eu acho que olhando para frente, a tendência é que a gente continue, né, com esse investimento forte, aumentando esse investimento, mas de alguma maneira que ele seja inferior, aí o crescimento das despesas seja inferior, né, ao crescimento das receitas, dado todo esse potencial de sinergia, né, e diluição que a gente deve ter por conta das aquisições mais recentes que a gente fez. Agora, Dalmário, vocês tem pressão de custo forte por causa do dólar ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O dólar impacta mais o nosso custo, né? Então a gente, uma boa parte dos insumos, né, de medicamentos, eles são importados, né? Então hoje a gente tem cerca de 40% do nosso custo, ele é impactado pelo câmbio. A gente, né, na verdade, tem uma política de hedge também, que ela ajuda a diminuir os impactos, né, atenuar um pouco o efeito desse impacto no câmbio. Então, para esse ano, a gente, né, já tem aí o câmbio hedgeado em torno de R$ 5,30. Para o ano que vem, também a gente já tem boa parte do ano que vem também já hedgeado já, né, nessa faixa de 5,30 também. Mas a gente tem essa pressão no custo, né? Principalmente em alguns segmentos, como é o caso de genéricos, né, que você tem uma margem bruta que ela é bem menor do que outros segmentos da companhia, ele impacta ainda mais aí a questão da margem bruta, mas no nosso caso, né, como eu já falei, aí a diluição e a sinergia que a gente teve nas despesas ajudou a gente, mesmo com esse impacto do câmbio, com o aumento de insumos, a gente preservar a nossa margem operacional, né, que no final do dia é o mais relevante para a geração de caixa da companhia. Adalmário, a gente sabe que tem muitos medicamentos que têm um preço regulado, tem aumento só uma vez por ano, mas tem muitos do portfólio de vocês que não tem esse controle, né? Você estava falando de algumas marcas aí bastante conhecidas. Se eu não me engano, Biotônico Fontoura
Também é de vocês, Biotônico né? também. Que Biotônico é é uma marca muito centenária aqui. antigo. É a marca mais antiga que a gente tem no portfólio, é o Biotônico. Bertolatti é de vocês Bertolatti também. também é nosso. Então, Fala, difícil pegar uma marca que não seja, mas então. então, olha só, tem muitas marcas, muitos produtos que vocês podem aumentar no momento que vocês quiserem, aumentar o preço, né? Dependendo de vocês, repasse de custos. Vocês estão conseguindo repassar esse aumento de custos para os preços ou não? A gente tem uma boa parte do portfólio que tem preços liberados, né, que é o que você comentou agora, as marcas aqui que a gente chama de Consumer Health, né, são as marcas mais de OTC e suplementos alimentares, mas, obviamente, também a gente tem que sempre acompanhar a concorrência, né, e ver como que os concorrentes se comportam, né, e em alguns segmentos a gente consegue repassar, né, o aumento de custo que a gente teve. Em alguns é um pouco mais complicado, dependendo aí do nível de competitividade e da concorrência. No geral, né, esse ano a gente subiu preços aí na média em torno de 10%, né, que veio muito em linha também com o que foi autorizado aí pelo governo, né, a partir do dia 1º de abril, mas com esse aumento a gente conseguiu recompor parte só da perda de margem que a gente teve por conta aí da desvalorização cambial, principalmente, né. Mas quanto que vocês estão tendo que absorver desse impacto grande que vocês não estão É, conseguindo repassar? a gente, né, se a gente pega só o portfólio sem considerar as aquisições, né, a gente está tendo um impacto aí de aproximadamente 4 a 5 pontos de margem bruta, né, por conta dos aumentos de custos, né, e agora, né, mais recentemente, agora no terceiro tri, o câmbio nem foi o fator mais relevante que impactou o nosso custo, né, a gente teve aumento generalizado de todos os insumos, principalmente material de embalagem, né, frasco, resina, papelão também, né, que é muito relevante para a indústria farmacêutica. Então, todas as embalagens aí, tanto primária quanto secundária, tiveram um aumento muito relevante aí no terceiro tri, e também todos os custos aí de transformação, né, que também aumentaram bastante, né. Agora, Adalmário, eu queria que você fizesse uma comparação, assim, eu que imagino que vocês notaram uma mudança no portfólio de vendas durante a pandemia, né? Imagino, por exemplo, Coristina é de vocês, né? Sim. Coristina? Coristina, Então, Benegripe, Fluviral. Benegripe. Então, na época que estava todo mundo em casa, as pessoas nem gripe estavam pegando, né? Claro que a gente teve a questão do Covid. Estou falando, não estou entrando muito no mérito, porque nem tem remédio para a Covid especificamente, mas vocês notaram, imagino que vocês tenham notado uma diferença no perfil dos produtos a serem vendidos. Agora, nesse momento, no terceiro tri, vocês já notaram, já voltou ao normal? Já está tudo igual era antes? Ou vocês ainda notam um perfil diferente nos produtos que estão sendo vendidos? A gente separa aqui, né, tem o que a gente chama de portfólios aqui, portfólio de produtos agudos e portfólio de produtos crônicos, né. A gente, em algumas categorias do portfólio agudos, né, como dor, analgésicos, e gripe também, né, todos os antigripais aqui e produtos respiratórios, a gente é líder nessas categorias, né, com todas essas marcas que você falou e ainda algumas outras, como caso de Rinossoro, Alivium, Predsim. Então a gente realmente ano passado, né, a gente viu uma queda bastante relevante, né, nesse portfólio aí que a gente chama do portfólio aí normal, né, quando as pessoas aí estão vivendo a vida, né, normalmente, né, em contato com outras pessoas. Então a gente teve um impacto muito grande na demanda do ano passado, mas que nesse ano ela já começou a se normalizar, né, ainda não está nos níveis de 2019, né, mas a gente vê aí uma tendência de aumento na demanda e alguns tratamentos, né. A parte de prescrição médica, né, que também foi impactada durante a pandemia, né, muitas pessoas ficaram em casa, acabaram não indo nas consultas, né, ou postergando as consultas que não eram extremamente urgentes. Também a gente vê um retorno, né, o nível de consultas e prescrições ele já está muito parecido com o que era pré-pandemia, né, 2019, até algumas classes terapêuticas ele já está acima, né, como é o caso aí de psiquiatria, dermatologia, clínico geral.
Então, acho que gradualmente a gente vê, né, esse retorno pediatria também, né, teve um aumento bastante significativo desde que as crianças voltaram aí à escola. Então a gente vê, né, esse aumento gradual aí, as coisas voltando à normalidade e também a demanda por esses produtos agudos aí voltando à normalidade. Mas também, né, o que em contrapartida, né, ano passado a gente viu também um aumento bastante expressivo aí na demanda de tudo que é relacionado a suplemento alimentar, vitamina, produtos para imunidade, né, que cresceram aí quase que dobraram, né, quando a gente compara com 2019, e que agora, né, eles continuam crescendo, mas continuam crescendo num patamar menor, né? Então, ano passado a gente teve toda essa classe de produtos para prevenção, né, ou produtos para imunidade aí né, que teve um crescimento muito expressivo, que nesse ano, né, com as pessoas também agora retornando à normalidade, ele não cresce tanto quanto cresceu no ano passado. Tá. Com relação ao endividamento de vocês estão com 2,2 vezes em relação à relação dívida líquida, EBITDA está em 2,2 vezes. E vocês pensam em diminuir, isso aí estaria meio que no limite do que vocês consideram o adequado para a empresa. Como é que vocês estão fazendo para diminuir? Já começaram a tentar diminuir ou é uma coisa para os próximos trimestres? Não, a gente já começa, né, a diminuir. Esse trimestre, a gente teve aí uma geração de caixa que foi operacional, que foi recorde na companhia, né, mais de 500 milhões de reais. Então, a gente já começa, né, a diminuir esse perfil da alavancagem da companhia. A companhia tem um portfólio, né, de marcas aí que geram muito caixa, né, então a gente está bastante confortável que a gente consegue aí no curto, médio prazo já reduzir para baixo de 2 vezes, né, esse nível de alavancagem. E também, né, acho que o principal fator para a gente aqui para reduzir esse nível de alavancagem é também estar preparado para futuras oportunidades de aquisição, né? Então, a gente está num segmento, né, que ainda é bastante fragmentado, ainda existe bastante oportunidade de crescimento, e a gente quer estar preparado, como a gente teve, né, nos últimos 2 anos aí para adquirir essas marcas, né, ícones que a gente tem no portfólio. A gente acredita que vai ter mais oportunidades aí no futuro, e, né, que se a gente tem uma alavancagem aí baixa, a gente permite a gente ter essa flexibilidade, né, de ser bastante competitivo nesse processo de M&A. Né? Então esse é o foco da companhia. Qual que é a alavancagem ideal? Assim, se fosse há 2 meses atrás, eu te falaria que, né, 2 vezes seria um nível bastante confortável. A gente está vendo também uma tendência, né, de aumento nas curvas de juros aí, que aceleraram muito, né, nos últimos 2 meses. A nossa dívida, o principal indicador referência da nossa dívida é a Selic, né, então há 2 meses atrás a taxa futura da Selic estava abaixo de 10%, hoje já está para 2023 aí acima de 12%, né, então foi um cenário que se deteriorou muito rapidamente, né, então acho que com esses níveis de juros, né, que a gente tem hoje, acho que aí abaixo de 2 vezes, 1,5 seria o nível aí que a gente está buscando aí no médio prazo. Adalmario, quais setores que vocês estão buscando agora oportunidades de fusões e aquisições? O nosso foco principal são marcas, né? Esse é o segmento que a gente sabe trabalhar muito bem, né? Então, a companhia no passado até chamava Hipermarcas, né? Antes de chamar Hypera. Então, a gente sabe investir atrás dessas marcas que são marcas maduras e que muitas vezes nas mãos de outras companhias elas acabam ficando meio de lado, né? Dado que as companhias têm outro foco e acabam investindo aí em marcas novas ou que têm proteção patentária. Então, nosso foco principal são marcas, e aí marcas podem ser tanto na parte de OTC, de Consumer Health, quanto também na parte de prescrição. Né? Prescrição é um dos segmentos que a gente vê mais potencial de ganhar market share, né? Dado que né, a gente hoje tem uma posição de liderança na parte de OTC, né, de Consumer Health, e na parte de prescrição, tem algumas classes terapêuticas que a gente ainda tem um portfólio limitado, que a gente está procurando expandir o nosso portfólio.
né, para ganhar market OTC, share. na sigla em inglês, que seria, né, over the counter, seriam remédios que não precisam de prescrição. Né? Exato, E consumer health é a mesma coisa, ou não? É diferente? O consumer health ele tem um escopo um pouco mais amplo, que ele inclui também suplementos, vitaminas, né? Então, ele é esse escopo um pouquinho mais amplo, aí, mas também engloba os MIPs e os OTCs. Tá, só para a gente entender aqui, no terceiro trimestre, o lucro líquido de vocês caiu 41,7%, mas se a gente pegar o lucro das operações continuadas, subiu 33%. Explica aí essa diferença de um número para o outro, por favor. Eu acho que o principal impacto que a gente tem aqui é nas operações descontinuadas, né? Então a gente teve aqui uma provisão que foi bucada aqui no segundo trimestre desse ano com relação ao processo de M&A, né, de uma operação que a companhia vendeu em 2017, que é a operação de descartáveis, né, de fraldas. O comprador, no caso, entrou com um processo de arbitragem e foi feito um acordo, né, nesse último trimestre para liquidar esse processo de arbitragem, né, no valor total aqui de 500 milhões de reais, né, nos quais 100 milhões já tinham sido bucado aqui no resultado, né, das operações descontinuadas no segundo trimestre, e no terceiro trimestre a gente teve 400 milhões adicionais. Então, acho que o principal fator aí que, né, impactou esse lucro, quando a gente olha o lucro total, foi esse resultado das operações descontinuadas aí que a companhia vendeu em 2017. Tá, mas acabou ou ainda vai ter impacto Acabou, não, desse negócio? acabou e a companhia não tem nenhum outro processo de arbitragem, então não tem, né, não tem risco aí de que isso volte a acontecer. Realmente foi um evento aí isolado e não deve ocorrer novamente. Tá, joia. E com relação aos dividendos, estão perguntando aqui no chat, como é que está a distribuição de dividendos de vocês? Não, os dividendos a gente continua com essa política, né, de retornar capital para os acionistas. Como eu falei, a companhia, né, gera muito caixa, com o portfólio de marcas adquiridas, né, essa geração de caixa ela deve aumentar, né, ainda mais. A gente tem ainda, né, a gente anunciou no segundo trimestre a aquisição da Sanofi, né, de um portfólio de marcas da Sanofi, que a gente ainda está, né, não foi aprovado ainda no CAD. A gente espera ter essa aprovação aí até o final do ano, início do ano que vem, mas é um portfólio que também tem um nível aí de margem bruta e geração de caixa bastante acima, né, da média da companhia, e com isso a gente espera continuar gerando caixa, continuar fazendo os investimentos necessários na operação, tanto em CAPEX, né, para aumento de capacidade produtiva, quanto em P&D também, que é um investimento muito relevante da companhia, que a gente vem Que é aumentando nos P&D? últimos anos, P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. Então, a gente como empresa farmacêutica, desde que a gente se transformou em empresa farmacêutica, a gente vem aumentando muito, né, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Hoje a gente tem aí mais de 350 projetos, né, no pipeline da companhia para serem lançados nos próximos anos. Mas com o caixa que a operação gera, a gente consegue investir, né, em CAPEX, investir em P&D e ainda, né, retornar capital para os acionistas e reduzir a alavancagem da companhia, né? Essa é a meta que a gente tem aqui internamente. Já tem diversos economistas prevendo recessão para o ano que vem ou um crescimento muito baixo da economia no ano que vem. Como vocês tratam com medicamentos que, em muitos casos, a pessoa vai se desdobrar, mas ela vai ter que comprar aquele medicamento? Essa previsão de recessão, isso assusta vocês ou não atinge vocês? Qual é a proporção de vendas que você acha que estaria imune a uma recessão no país? Não, ela atinge com certeza, né, o baixo crescimento econômico, impacta todos os setores, né, impacta a renda disponível também. Então isso de certa forma, né, impacta, né, até as decisões das pessoas de eventualmente, né, você fica desempregado, você posterga a ida ao médico se não for algo extremamente urgente, necessário. Então ele acaba tendo um impacto, mas, né, a indústria farmacêutica, conforme você comentou, é uma das mais resilientes, né, dada a necessidade que as pessoas têm, né, de consumir medicamentos e produtos, né, da indústria farmacêutica.
Então, ela acaba sendo uma das mais resilientes, mesmo em momentos aí de recessão, né, como a gente viu no passado, né, os momentos aí de 2015, 2016, né, que a gente teve aí uma queda no PIB, ainda assim o segmento cresceu, né, e cresceu não só em preço, mas cresceu em volume também. Então a gente, de alguma maneira, não é o cenário ideal, né, mas a gente vai continuar fazendo os investimentos necessários, né, para continuar ganhando market share, né, continuar que as nossas marcas continuem aí bastante relevantes, né, seja no ponto de venda, seja na mídia, online, offline, né, e a gente tem uma ambição grande aí de crescer acima do mercado, né, todos os anos, né, e basicamente esse crescimento ele vai vir de inovação, né, de lançamento de novos produtos, da gente conseguir que as nossas marcas, né, que elas sejam mais relevantes em outras mídias também. A gente tem feito investimento na parte digital também, né, então há 5 anos atrás a companhia investia muito, né, na mídia offline, que a gente chama, que é a mídia de TV, né, canal aberto. A gente vem migrando esse investimento para fazer um investimento cada vez mais no online, que a gente consegue atingir o público-alvo, né, de cada uma das marcas que a gente tem. E a gente tem visto aí que esse investimento tem um retorno muito melhor, tem uma produtividade, uma rentabilidade bastante interessante, né? Então a gente vem cada ano que passa, aumentando bastante o share aí dos investimentos de digital. Pergunta do Randolph. A gente já falou um pouquinho sobre isso, é a questão do dólar, mas eu queria que você desse uma resumidinha, assim, um apanhado para o Randolph, que ele pergunta o seguinte: qual é a correlação do dólar com a Hypera? Acho que eu já comentei, acho que o câmbio aí impacta, né, em cerca de 40% do nosso custo, né, então se a gente pegar o terceiro trimestre aqui como referência, o nosso custo é aproximadamente 35% da nossa receita, e 40% desses 35% ele é linkado aí ao câmbio e linkado ao dólar, né, então ele tem esse impacto, mas, né, de alguma maneira a gente tenta amenizar esse impacto fazendo essa política de hedge, né, sempre que está próximo aí do que a gente tem no orçamento. A gente ainda não fechou o orçamento para o próximo ano, né, mas como eu falei, a gente já tem boa parte da exposição para o ano que vem, redeado aí no nível de R$ 5,30, né, aproximadamente. E também, acho que outro impacto são com relação às aquisições, né, então, essa aquisição que a gente fez da Sanofi, ela é em dólar, né, foi 190 milhões de dólares, e também a gente já redeou boa parte aí dessa exposição num câmbio aí de 5,19, logo depois que a gente assinou aí assinou a transação. Eric pergunta: como você entende a concorrência no mercado farma hoje? E se só a Hypera ter capital aberto no Brasil impacta a valuation e a cobertura dela pelo mercado? Pede para você comentar o possível IPO da CIMED e da Axê. A Hypera é uma das únicas aí farmacêuticas. A gente tem a Blau também, que fez a IPO recentemente, mas está num outro segmento, né, que a gente ainda não atua, ou atua, né, de forma ainda muito pouco expressiva, que é o segmento hospitalar, né, institucional. Para nós, né, como a gente tem um dos portfólios aí mais diversificados da indústria e está presente em quase todos os segmentos, né, da indústria farmacêutica no Brasil, a gente tem competidores diferentes, né, em cada segmento que a gente atua, né. Então, no caso do Consumer Health, né, os nossos competidores são as multinacionais, né. Então, GSK, Sanofi, elas são aí a Procter & Gamble também, são os principais competidores, né, com algumas marcas que eles têm aqui no Brasil. Se a gente vai para o segmento de prescrição, né, aí os concorrentes são também as multinacionais, mas também são as nacionais que são mais fortes, aí, como o caso do Axê e Eurofarma. E no caso de genéricos, a gente tem outros competidores, né, o caso a NC Pharma, a CIMED, Prate e Donaduz, né, são outros competidores e tem um outro perfil,
né? E na parte de dermatologia, dermocosmética também a gente é muito forte, também são outros competidores aqui, como marca, né, Mantecorp Skincare, a gente é a maior marca, né, desse segmento de dermatologia, mas a L'Oréal, que tem diversas marcas aí debaixo do guarda-chuva, ela acaba sendo a maior, né, mas a gente está, é um segmento que a gente também vem crescendo bastante, vem lançando novos produtos, vem também com uma pegada mais digital, né, de lançando marcas aí no digital, também comprando algumas marcas que nasceram no digital, né, de dermocosméticos. Então, acho que cada um desses segmentos tem competidores diferentes e um nível de competitividade também que é bem específico aí para cada um dessas categorias. Damares, você vai saber falar para a gente de cabeça o desempenho da ação esse ano ou não? O desempenho da ação esse ano, eu acho que deve estar aí, com os 29 agora que está aqui, deve estar uns 15% abaixo, se eu não me engano. Porque o Reinaldo está perguntando aqui se existe perspectiva de valorização das ações da Hypera. Bom, dado tudo que eu acabei de falar, acho que existe bastante, né? E realmente o valuation aí da companhia, né? Quando você compara com outras companhias, é difícil você comparar, que acho que não tem nenhuma companhia comparável, né, aqui no Brasil, mas quando você compara com outras farmacêuticas que têm o mesmo perfil de crescimento, né? Então a gente está falando de um crescimento aqui esse ano que deve ser próximo aí a 50%, né? Com margens, né, em torno aí. Então, a margem EBITDA em torno de 35%, né, com forte geração de caixa, com distribuição de capital para os acionistas. Então, acho que tem bastante. A perspectiva é muito, muito positiva. Tá ótimo. Adalmar, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, viu? Não, obrigado, Denise, pelo convite. É um prazer estar com vocês. É um dos primeiros eventos que a gente faz aqui com investidores individuais. Então, muito obrigado pelo convite e foi ótimo aí a participação. Maravilha. Queria então já deixar você convidado para o próximo trimestre você voltar, porque a nossa ideia é realmente aproximar e dar a chance né, do investidor poder bater um papo e tirar dúvidas e tal. E só comentando aqui, a gente teve um probleminha no YouTube, eu torço para que não tenha picotado a nossa live. Então, se você de casa estiver vendo e tiver dado uma interrupçãozinha, foi um probleminha no YouTube, mas cumprimos aqui a nossa meia horinha de conversa com a Dalmário e daqui a uns 3 meses ele volta, né, Dalmário? Volto, vai ser um prazer. Tá joia, gente. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão buscando boas opções de investimento. Se você ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.